Where's Billy? Gangster mata um adolescente inocente sem saber que o seu pai é um assassino psicopata. Um homem chamado Nick tá voltando para casa após assistir uma partida de hóquei com seu filho Brandon. E ao parar em um posto para abastecer, o pai vê um bandido tirar a vida do seu filho durante o assalto, acreditando que o sistema de justiça vai falhar com ele. O Nick vai atrás do criminoso, desencadeando uma guerra entre ele e o irmão mais velho do que o cara que acabou com a vida de Brandon. Olha, quer saber como é que essa história vai terminar? Então se prepara, porque a pipoca aqui já tá quentinha e eu tô prontíssimo para contar essa história detalhadinha para você. E estamos em uma partida de hóquei, onde um homem chamado Nick assiste o seu filho mais velho, Brandon, que está jogando de titular em seu time. O seu pai, ele tá muito orgulhoso, ele vibra cada jogada do filho. A caminho de casa, o Nick e o Brandon conversaram no carro, e ele diz que tá muito orgulhoso. O Brandon confessa o seu amor pelo hóquei e ele quer continuar fazendo uma carreira no futuro. Ele ainda fala e sugere que quer morar e estudar no Canadá, porque daí ele pode acabar jogando, também estando com seus amigos, e aí o Nick acaba apoiando o garoto, porque ele tenta ser um jogador profissional, ao mesmo tempo que estuda no Canadá. Enquanto ele dirige, o pai percebe vários carros suspeitos em alta velocidade se aproximando, mas acabam passando direto. Então o Nick percebeu que o seu carro está ficando sem combustível, então ele para em um posto de gasolina. Enquanto o pai estava reabastecendo o carro, o Brandon vai comprar refrigerantes na loja do posto. E de repente um grupo de bandidos armados entram na loja e anunciam um assalto. E antes mesmo que o atendente pudesse abrir a caixa registradora, ele acaba sendo baleado. Então o Nick, ele ouve o tiro, percebe que o seu filho está em perigo, mas imediatamente ele corre em direção à loja. Mas ele acaba sendo atingido por um carro de um cliente que tentava sair do local. O Nick caiu e sofreu uma pequena lesão na perna, dificultando a caminhada. Então os bandidos cercam Brandon e o mandam colocar a mão na cabeça. E o garoto tá muito assustado e faz tudo o que eles pedem. O garoto levantou as mãos na esperança de que ele fosse poupado, mas o líder do bando ordenava furiosamente que o seu comparsa eliminasse o garoto. O bandido tenta hesitar, mas a pressão é tão grande que ele puxa uma faca do bolso e corta o pescoço do jovem. Essa gangue de bandidos tem uma regra bem simples para entrar. Todo novo membro tem que tirar a vida de alguém inocente. E por causa disso, o Brandon acaba levando a pior e tem o azar de ser a vítima aleatória do ritual de admissão. Já do lado de fora da loja, o Nick vê tudo e fica perturbado com a cena. Os bandidos fogem e acabam deixando para trás o cara que tirou a vida de Brandon para trás. Mesmo machucado, o Nick consegue emboscar ele e tirar a máscara. E assim, mostra quem ele realmente é. E o criminoso consegue escapar do homem e corre pro meio da rua. Ele grita com raiva por ter sido deixado pelos supostos amigos enquanto estava distraído. E acaba sendo atropelado por um carro. Depois que o Nick consegue chegar ao filho, ele grita por ajuda muito desesperado. Help me! Somebody help me! Enquanto isso, os gangsters em fuga comemoram a atrocidade cometida pelo comparsa. Que loucura! Nick leva o filho para o hospital. Os médicos atendem ele imediatamente e tentam afastar o pai, que quer entrar junto de qualquer jeito e ficar com o filho Brandon. A Ellen, esposa de Nick, e o seu filho mais novo Luke chegam e já recebem as más notícias que Brandon não vai conseguir sobreviver, porque ele havia perdido muito sangue e os seus ferimentos eram graves demais. Morreu. A mulher não consegue conter as lágrimas e desaba no chão desesperada. O Nick tenta consolar a esposa, abraçando ela, pedindo calma, mas o próprio homem mal consegue se controlar. E esse dia foi o início de um pesadelo para Nick e a sua família. Já no dia seguinte, a polícia prende 6 jovens suspeitos desse envolvimento no assalto à mão armada nessa loja de conveniência. Então Nick imediatamente reconhece o rosto do responsável por tirar a vida do seu filho e de matar ele. O nome dele é Joe Darley, um jovem de 23 anos. Então em casa, Nick fala para Ellen sobre o pré-julgamento que ele terá que testemunhar e pergunta se a esposa quer acompanhar ele. Mas ela não consegue, ela recusa. Então depois da partida de Brandon, Ellen ficou muito triste e irritada com o que havia acontecido com o seu filho. Ela pede a Nick para colocar o responsável na cadeia. Então o Luke sente muito a perda do irmão e chora ao olhar o retrato dos dois juntos. Ele não esperava que Brandon fosse embora tão cedo. Para ser sincero, nenhum narrador aqui esperava.
Mas Nick é informado pelo seu advogado que diz que o criminoso pode pegar uma pena de até 5 anos. O pai ele fica decepcionado porque ele esperava que o Joe ficasse preso pelo resto da sua vida. O advogado explica que não poderão pedir uma prisão perpétua do jovem, já que o posto não tinha câmeras e o único registro do crime era o testemunho de Nick. A detetive Wallace, que também estava presente, diz que o roubo e a tragédia que aconteceu na loja foi parte de um ataque de gangster para recrutar novos membros, sendo essa uma prova de admissão para os novatos. E ao saber disso, Nick fica ainda mais furioso, porque ele teve que perder o seu filho por um motivo tão idiota. No dia do julgamento, durante todo o tempo, Nick encara o suspeito com uma expressão de ódio, tipo, vou acabar com você. Tá fudido, meu parceiro. Enquanto ele debocha do homem, Nick é chamado para testemunhar sobre o roubo e o assassinato do seu filho. Mas estranhamente, o Nick se recusou a dar o seu depoimento, deixando o suspeito sair livremente. Os advogados e juízes ficaram chocados, sem entender nada. Por que o homem tinha feito aquela besteira? Nick não testemunhou no tribunal porque ele queria punir Joe Darley com as próprias mãos. Porque a sentença do jovem, ele ia receber uma coisa que seria justo na visão dele. Então depois que o Joey foi libertado, Nick o segue secretamente. Ele vê o Joe sendo abraçado orgulhosamente e elogiado por outro gangster chamado Billy Darley. Mais pra frente é revelado que ele é o irmão mais velho de Joe, mas que exemplo, hein? Tudo errado! Nick planeja então se vingar para tirar a vida do Joe Darley. Ele volta para casa, vai até o seu depósito, onde procura a melhor ferramenta para cometer esse crime. Antes de sair, ele acaba sendo surpreendido por Ellen, a sua esposa, e também pelo filho Luke, o mais novo. O homem mente dizendo que precisa voltar no trabalho porque esqueceu alguma coisa. Mas o Nick, quando chega à casa do gangster, ele começa a hesitar e se perguntar se realmente queria fazer aquilo. Mas após ver o Joe, ele continua com o plano. E quando ele estava indo até o criminoso, Nick acaba vendo uma mulher saindo da sua casa e tentando disfarçar virando o rosto. Reparem bem nessa mulher porque ela vai ser muito importante mais pra frente. Enquanto o Joe levava o lixo pra fora, ele é surpreendido por Nick. Os dois se encaram fixamente e o criminoso demora para reconhecer o homem. Mas espera um pouquinho. Se você está assistindo o nosso vídeo até aqui é porque você está gostando, né? Então já deixa o seu like e se certifica que você está inscrito para não perder os próximos vídeos que estão ficando cada vez melhores, né? Então vamos voltar logo pro filme, porque é agora que a história toda fica cada vez mais interessante. Nick finalmente toma coragem e começa a atacar Joe. Mesmo sem ter nenhuma habilidade com luta, ele consegue incapacitar, mas enquanto socava, a faca que estava em seu bolso atinge o jovem que acaba morrendo. E o Nick fica espantado com o que ele tinha acabado de fazer e remove a faca do rapaz. Durante a luta, ele acabou cortando a própria mão, e em vez de se sentir aliviado, Nick ficou ainda mais desesperado, pois acabou de tirar a vida de alguém, algo que ele nunca tinha feito antes. E depois ele volta para casa, e a sua esposa fica chocada ao vê-lo com as mãos ensanguentadas, e ele explica que machucou enquanto dirigia. Enquanto toma um banho para se limpar, o Nick começa a chorar, pois apesar de ter conseguido o que queria, isso não vai trazer o seu filho de volta. E vendo seu marido naquela situação, a Ellen tenta acalmar ele, enquanto ele não para de pedir desculpas. Já no dia seguinte, nós vemos Billy Darley indo entregar o lucro dos roubos para o seu chefe. Porém, o homem fica furioso com a pequena quantia e manda ele embora. Billy vai até o seu laboratório de substâncias ilícitas e lá percebe que todos estão estranhamente em silêncio. Ele pergunta o que aconteceu e Buddy diz que o seu irmão Joe faleceu. E isso deixa o Billy muito furioso. No dia seguinte, enquanto ele estava no trabalho, Nick recebe a visita da detetive Wallace. E aí, ela vem informar que o homem culpado pela morte do seu filho havia falecido. E ele se faz de surpreso, como se realmente não soubesse de nada. Mas a detetive percebe um machucado em sua mão e logo deduz que Nick poderia ter sido responsável. Os gangsters estão em um bar fazendo um brinde à morte de Joe. Billy chega irritado com todo mundo, mas é acalmado por Buddy. Eles começam a tentar descobrir quem foi o culpado, né? E a garçonete do local acaba soltando que viu um homem de terno no dia que Joe foi morto. Billy começa a suspeitar que foi o Nick e planeja caçar ele. No dia seguinte, enquanto eles estavam saindo do trabalho, o Nick percebe que alguém estava seguindo e quando estava prestes a atacar pelo perseguidor, ele consegue desarmar e derrubar o gangster com a sua maleta. O bandido não estava sozinho e logo seus parceiros
começam a perseguir Nick também, que corre desesperadamente do grupo. O homem acaba chegando em um estacionamento e começa a bater nos carros para ligar os seus alarmes e confundir a gangue. Billy chega no local com seus parceiros e mandam eles se separarem. Nick sobe até o topo e se depara com um bandido chamado Jamie. Ele usa a chave do seu carro para fazer barulho e distrair o gangster. Enquanto ele estava distraído, Nick chega por trás e o empurra no chão. Como estava com o dedo no gatilho, o homem dá vários tiros sem querer, chamando a atenção dos seus amigos. O Nick consegue incapacitar o Jamie por alguns segundos e vai até o carro e pega um taco. Quando o bandido tenta atacar novamente, o homem se defende com o objeto, derrubando o criminoso no chão, mas ele se recupera e cerca Nick dentro de um carro e começa a andar sozinho pelo pátio. O Nick prende Jamie com o cinto de segurança e pula para fora, deixando o veículo cair do alto, tirando mais uma vida. No caso de Jamie, após conseguir fugir desse bando, o Nick recebe uma ligação da sua esposa dizendo que seu filho mais novo, Luke, havia fugido. O menino não está mais no posto de gasolina onde seu irmão havia perdido a vida e se recusa a voltar para casa. Então o Nick tenta levar ele à força, mas o Luke acaba não querendo e cai no chão. O garoto começa a chorar e fala que queria ter ido no lugar do irmão. O pai se estressa e dá um berro com o filho. O Billy ainda quer continuar a sua vingança pelo seu irmão mais novo. Ele envia o seu capanga, Body, para entregar um pacote no escritório onde Nick trabalha. Body invade o lugar e começa a aterrorizar as pessoas, enquanto chama por Nick. Quando finalmente o encontra, ele entrega uma maleta, e dentro dela estão várias fotos de sua família, com uma marcação no rosto de Ellen e Luke. Então o Nick recebe uma ligação de Billy, que revela que Joe era o seu irmão, e por causa disso, vai se vingar dele, indo atrás das pessoas que o Nick mais ama. I say who lives, I say who dies. E ao perceber que a sua própria família está em perigo, o Nick corre para casa e liga para a polícia, pedindo para falar especificamente com a detetive Wallace. Ela conta que os gangsters estão indo para sua casa e pede a ela para o ajudar. Ellen fica desesperada ao ver o marido trancando todas as portas, janelas e pergunta o que está acontecendo. Antes que ele pudesse responder, a campainha toca e ele vai atender. Quando Nick abre a porta, se depara com Wallace. Ela o conforta, já suspeitando do que ele havia feito. A detetive pede a Nick que ele conte o que ele fez para acabar parando nessa situação. De noite, Ellen confronta ele por ter tirado a vida de alguém. Ela o conforta e diz que o ama apesar de tudo. Enquanto a sua esposa e o seu filho dormem, Nick fica acordado na escada enquanto já estava caindo de sono. Ele é acordado com um som de buzina e quando ele olha pela janela, percebe que os dois policiais foram abatidos. Logo em seguida, ele é surpreendido por dois gangsters que estão armados e tentam o acertar. Durante o combate, Nick cai das escadas e acaba ficando imobilizado. Ellen e Luke acabam sendo pegos pelos gangsters e os levam até a sala onde Billy estava. Os criminosos baleiam os dois na cabeça sem nem pensar duas vezes. Nick corre desesperado até eles, mas acaba sendo atingido no estômago e cai no chão inconsciente. Pensando que estavam todos mortos, Billy vai embora junto com o seu bando. Nick acorda no hospital desesperado e começa a se debater, mas logo é sedado pelos médicos. Ele acorda horas mais tarde com a visita da detetive Wallace. A mulher o informa que ele sobreviveu por pouco. Apesar de ter sido atingido no estômago, a bala não acertou nenhum órgão vital. E ao saber que o seu filho sobreviveu, ele vai em direção ao seu quarto desesperado, onde o vê em coma. E ele pede para ficar sós com Luke. Nick pede desculpa pela forma como o deixou de lado, preferindo passar mais tempo com Brandon. Irritado com toda a tragédia que a gangue causou em sua vida, Nick decide fugir do hospital e sai pela janela do quarto de Luke. Após a sua fuga, o seu filho começa a se mexer e também a detetive chama os médicos. Depois dessa nova tragédia, o Nick muda completamente de atitude e se torna uma pessoa totalmente diferente do que vimos até aqui. Depois de sair do hospital, ele vai até um banco onde saca todo o dinheiro da família. Ele planeja eliminar Billy e todos os outros gangsters para se vingar de tudo que fizeram com ele. Naquela noite, Nick começa a procurar por Billy e todos os outros da gangue. O homem então vai até um bar para descobrir o paradeiro do criminoso. Ele acaba fazendo uma confusão com o barman do lugar, pois o funcionário não queria dizer onde Billy estava. Depois de forçar a falar a localização do gangster, Nick o obriga a dizer onde pode comprar algumas armas, e o barman o indica ir até o Bones Darley. Depois de vender as armas para Nick, Bones o confronta e revela que é pai de Billy.
ele questiona do porquê que ele quer atrás do seu filho. Surpreendentemente, Bones diz que o rapaz não é mais problema dele e que Nick pode fazer o que ele bem entender com Billy, pois ele traz muitos problemas e por isso deve ser eliminado. Como pai, Bones Darley também entende o desejo de vingança e raiva sentida pela perda de um filho. Nick começa a se preparar e aprender como se usa uma arma, já que ele nunca tinha feito isso antes. Motivado pela vingança, ele vai cumprir o seu objetivo. Nick então encontra um dos amigos de Billy, um bandido chamado Echo. Ele estava em casa, bêbado, com uma mulher tranquilamente quando foi surpreendido com a visita do homem. O Nick manda o Echo ligar para o Billy para dizer que o tempo dele está contado. Enquanto o gangster está na linha, Nick acerta Echo na cabeça, deixando o Billy assustado e ainda com mais raiva. Mas agora, cara, é a partir de agora que as coisas vão ficar ainda mais tensas. Bones encontra e confronta o filho, o xingando por ter arrumado uma confusão tão grande. Billy ignora e tira a vida do seu pai. Enquanto isso, Nick vai ao laboratório de substâncias ilícitas e começa a bater os bandidos um por um. Para fugir dos criminosos, ele começa a subir as escadas até o último andar, onde é encurralado pelo bando. Billy chega a ficar furioso ao ver o rastro deixado pelo seu inimigo. E de volta ao último andar, Nick está cercado por 2 gangsters, mas ele consegue abater um deles dando um tiro através da parede. Billy consegue surpreender Nick e atinge sua perna, enquanto Body aparece e atinge o seu pescoço. Nick consegue derrubar Body acertando sua cabeça. Ainda vivos, Nick e Billy se sentam lado a lado em um banco. Os dois estão bem feridos pelo combate. O gangster canta vitória, pois acredita que derrotou seu inimigo. Mas Nick saca uma arma e dá o fim no criminoso. Depois de se vingar da morte do seu filho e da sua esposa e completar a sua missão, o homem volta para casa muito ferido. Ele entra em sua sala de estar cambaleando e coloca uma fita de vídeo da sua família. Nick chora enquanto reflete sobre todas as lembranças e tudo o que havia passado. Wallace entra na casa, encontra o homem ferido e diz que o seu filho Luke vai sobreviver. E é assim que esse filme termina. Mas eu economizei boas horas do seu tempo, hein? Mas para fazer esse vídeo aqui, eu e toda a nossa equipe gastamos mais de 10 horas. Então se você assistiu tudo é porque gostou, né? Mas assiste esse vídeo aqui que eu postei esses dias, onde o garoto é zoado na escola, mas um criminoso ajuda ele a se defender. Eu te vejo lá, hein?